que nós temos uma coisa muito interessante, que o Haddad vai lá discutir tarifaço com o secretário dos Estados Unidos em encontro na Califórnia. Pouco com o André Anelli também, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. E o que foi debatido nesse encontro, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram diversos temas debatidos com o ministro do Tesouro dos Estados Unidos, que seria... Por que um governo nacionalista discute com o ministro do Tesouro dos Estados Unidos? O equivalente ao ministro da Fazenda aqui no Brasil, Scott Bessent, e nessa ocasião, ainda de acordo com o ministro Fernando Haddad, foram discutidas as vantagens comparativas do Brasil em relação a outros países, principalmente por oferecer ampla gama de energia verde e também... Olha só, vão eles com essa baboseira de energia verde lá, ó. O que esse Haddad está tramando, cara? O Haddad é um vendido, é um asset dos bancos. Então, não dá para interter essa ideia de que o Lula é nacionalista. Eu já não intertia, mas a esquerda interte isso, né? Esse é o mesmo pessoal que está lutando contra o golpe. Que não existiu. Então aqui outra coisa muito importante. Haddad mostrará plano para data centers de 2 trilhões. A Amazon e a Nvidia. Data center para quê? Lembrando que a Amazon é a CIA. O Jeff Bezos é um dos maiores contratantes da CIA. Ele é dono do Washington Post. O que o Haddad tá... Já não faz diferença se o Lula ou o Bolsonaro vencer, pessoal. Não faz a mínima diferença quem vença mais. Por isso que esse canal aqui, da perspectiva do público, está no limbo. Por quê? Porque o pessoal que se inscrevia nesse canal eram os ciristas, lá em 2017. Aí o que aconteceu? Quando o Ciro provou que ele era o Ciro e não o nacionalista, todos eles fingem que são nacionalistas, eu abandonei o Ciro Gomes. E com isso, parte da minha base se foi. Ficaram os inscritos aí e o brasileiro, conforme o PT foi chupando a base, né? O Bolsonaro também, sobrou os avulsos. E isso, quer dizer, as pessoas são cooptadas às bases. Agora, olha isso aqui. Vou falar um pouquinho sobre tecnologia, um anúncio também feito hoje. Eu não sei se foi hoje ou não, na verdade não foi hoje, mas um dos objetivos aí do governo brasileiro é investir em data center. Um plano de 2 trilhões de dólares para data centers que a Haddad vai mostrar a empresas de tecnologia. Data center do quê? Data center do quê? O que o Haddad está fazendo é submeter porque tu vê que isso tem um alinhamento com o STF, com a nossa Polícia Federal. Tu tá entregando para esses picareta da Amazon e da Nvidia o teu data center do quê? Que tipo de data center o governo brasileiro está interessado? É fazer o Estado policial digital. Então a Amazon é a CIA. A Nvidia também é o Departamento de Estado americano. Por que ele não apresentou isso para a China? Não, ele foi direto nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, ele está numa viagem nos Estados Unidos, em conversas, inclusive, com grandes empresas de tecnologia. E o governo Lula está finalizando aí um plano nacional dos data centers. E o batismo de fogo será diante das Big Tech, envolvidas na corrida da inteligência artificial, tecnologia altamente dependente dessas instalações. Haddad... Isso é uma fraude, pessoal. Tá aí uma corrupção, ó. O caso do DeepSeek já mostrou isso aí, eu já falei. O cara, depois do bombo do DeepSeek, ele buscar auxílio, eu tenho pegando uma raiva desse Haddad, ele buscar auxílio na Nvidia, quando os chineses já mostraram que tu não precisa dos chips maiores, tu não precisa de data centers enormes, isso é uma fraude, isso é lavagem de dinheiro, pessoal. Isso é corrupção. Tá? Eu não vou ajudar o PT a ganhar nada. Eu quero que esse partido se foda, se estabaque no chão. Eles merecem perder essa eleição 2026. Esse pessoal não pode ficar no poder. Porque eu prefiro um Estado neoliberal assumido
e o povo solto dessas rédeas, tá? Que a esquerda ela é mais perigosa que a direita. Porque o público da direita é um bando de indivíduos avulsos e idiotados, unidos pelo Bolsonaro. Que, ironicamente, o PT ajuda a unir com as merda que faz. Já a esquerda é uma coesão fanatizada, encebada por arquetipos de superioridade intelectual. Isso é muito mais difícil de dissuadir e destruir. Então o cara ele faz uma faculdade de merda aí nessas USFs, FASFs, FEPs que o Brasil tem pelo Brasil. O cara faz lá porque o brasileiro ele não questiona conhecimento. Ele quer as titularidades do conhecimento. Então ele vai para uma universidade, ele vira um biólogo. Pronto. Tudo que ele aprendeu lá como biólogo é lei de Deus. Então se ele for para a faculdade e aprender que aquecimento global é inquestionável, ele vai marchar dizendo que é inquestionável. E ele vai usar as credenciais dele, não as investigações dos fatos, para afirmar isso. Isso é um sintoma que a gente vê cultural no Brasil. O carteiraço de qualquer coisa. Tem vários tipos de carteiraço no Brasil. Tem de idade. Eu trabalhei 40 anos como motorista de ônibus. E isso quer dizer o quê? Que tu sabe mais sobre ônibus que uma pessoa? Eu posso saber mais que ônibus em 1 ano do que tu em 40. Não posso? Esse cara ficou com uma cara de cu. Pode ficar com cara de cu. E se eu for mais inteligente do que tu? E se eu absorver mais conhecimento que tu mais rápido? Eu penso melhor do que tu. Sou mais inteligente do que tu. Deus me abençoou. Eu também me esforço. Eu não preciso passar 40 anos como motorista de ônibus para entender sobre ônibus. Vai detalhar o plano a executivos da Amazon hoje, durante essa viagem nos Estados Unidos essa semana. Data center para quê? E segundo até a análise aqui do nosso repórter e apuração do Elton Simões Gomes, se eles fizerem isso aí, o BRICS já era. Que é editor e colunista do Tilt, ele até ouvindo algumas pessoas, a ideia é mostrar a quem está com a caneta de investimento a visão do país ancorada em um plano de transformação ecológica também. Essa questão da transformação ecológica é um requerimento da BlackRock. A BlackRock somente dá financiamento para ti se tu for ecológico. Enquanto que os Estados Unidos já, através de leilões, já comprou parte dos campos de petróleo que a Marina Silva não deixou o Brasil explorar. Também acompanha bem esse meio de tecnologia e as big techs, Madá. Como é que você vê esse plano nacional dos data centers e essa data center para quê? Apresentação de Haddad lá nos Estados Unidos? Eles falam data center como se fosse uma coisa em si. Data center do quê? Para nós aqui no Brasil seria muito bom se isso seria muito bom. Por que quem é essa mulher? Certo. Esse plano eu não conheço ele em profundidade. Ele não conhece, então cala a boca então. Tu não conhece em profundidade, cala a boca. Um ganho perde. E isso se estende para todas as áreas. A gente tem o primeiro, dinheiro. Porque a carga tributária do Brasil sobre esse tipo de operação, duas questões que são cruciais. O primeiro, dinheiro. Porque a carga tributária do Brasil sobre esse tipo de operação... Que tipo de operação? Ela é, se eu não me engano, mais de 30% maior do que eles encontram na maior parte do mundo. Mais de 30% maior. 30% é muita grana. É muita grana. Quem é essa mulher, porra? Eu tenho a impressão que os caras vão chupar o pau de algum gerente nessas empresas jornalistas e ganham emprego. Essa mulher não tem qualificação nenhuma. Isso é aquelas mulheres que... Não se sabe do que essa mulher tá falando. Não compensam. E depois tem a questão no Brasil da insegurança jurídica. Insegurança jurídica de tudo. A legislação trabalhista... O que isso tem a ver com AI e data center? Data center do que, mulher? É tudo gambiarra no Brasil, legislação. O trabalhista, você não sabe o que está certo e o que está errado. A pessoa entra... O que é um trabalhista? Na justiça pelo mesmo motivo, entram dois. Um ganha e um perde.